Olá, meu povo! Como estão vocês? Como prometido, né? E porque eu não vou poder estar com vocês na aula de quinta-feira, porque eu estou aqui em Palmas, tá bom? Fazendo treinamentos. Eu vou gravar nossa revisão. Vai ser uma revisão assim bem sucinta mesmo, em cima dos pontos que eu achei importante que vocês treinem para avaliação, tá bom? Vai ter aqui uns 10 tópicos, são tópicos assim que estão bem próximos daquilo que eu desejo que vocês realizem na avaliação, tá bom? E o que eu fiz foi preparar uma lista de revisão para vocês com itens que são semelhantes aos que eu coloquei na avaliação, de tal modo que se vocês conseguirem compreender, além daquilo que vocês já viram na sala de aula, compreender o que eu vou falar aqui agora, vocês terão grandes chances de fechar essa prova com muita claridade. Beleza? Então tá. A gente vai discutindo e vai comentando à medida que for lendo o item que for observando, tá bom? E o que é legal, o que pode acontecer, por exemplo, é que você pode parar o vídeo, né? Pode pausar esse vídeo sempre que você quiser para você tentar responder os itens que vai estar aqui nessa revisão antes que eu faça aqui os comentários e os rascunhos, tá bom? Então você pode já começar agora, caso queira. Pare o vídeo, tenta resolver esse item número um aqui, tenta entender o que ele está querendo, tá bom? E logo em seguida você avança novamente e veja se a ideia que você teve é mais ou menos a ideia que eu vou colocar aqui nos rascunhos. Tudo bem? Então tá, vamos na luta. Aqui diz assim, ó, um consultor tributário cobra um valor fixo de R$ 150 para emitir um parecer, mais R$ 40 por hora dedicada à análise dos livros fiscais. Determine a lei da função que representa o preço cobrado. A função vai se chamar P, né? A gente lê assim, P de H. Essa expressão aqui, olha, nós lemos P de H, ou seja, a função que representa o quê? Deixa eu olhar aqui, o valor fixo, o preço, certo? Aliás, o preço aqui, ó, certo? Então, esse P vem de preço, tá legal? Bom, e por isso ela vai se chamar a função P. E o H vem de horas, combinado? Pronto. Deixa eu ver aqui se a grossura tá boa, acho que estava legal. Pronto. Então, o que nós podemos imaginar? Como nós discutimos na aula, a ideia da álgebra que resolver e ajudar processos da área contábil seria a gente conseguir encontrar uma expressão algébrica que verifique essa relação, né, entre as horas e o preço. Legal? Então já sei que P de H, olha só, ou seja, a função do preço em relação à quantidade de horas de trabalho vai ser o quê? Ela diz assim, ó, tem um valor fixo. Poxa vida, um valor fixo é sempre aquele valor que não depende de nenhuma variável, tá? Vamos dizer o seguinte, R$ 150 só para mim emitir esse parecer. Se eu tiver que gastar mais tempo dedicando ao trabalho, aí para cada hora a mais que eu gastar, aumenta R$ 40. Tá vendo? Então a ideia aqui é que haja, por exemplo, o preço já comece com 150, certo? E como cada hora que passa ele vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro, então vem esse mais aqui, certo? Vai juntar mais o quê? R$ 40 por hora. Então, o que seria esse R$ 40 por hora? R$ 40 vezes a quantidade de horas que ele trabalhar. Bacana? Olha como é legal a ideia. O valor que está sozinho, sem variável alguma aqui, a gente chama de valor fixo, tá bom? Um monte de situações requer esse valor fixo.
E esse valorzinho que fica multiplicando a nossa variável aqui é o que nós determinamos como sendo variação angular da função. Na verdade, esse valor variável, tá bom? Então, uma função tem a parte fixa e a parte variável. A parte variável sempre fica aqui juntinho da nossa variável. Bacana? Então, a lei de formação seria essa. No geral, é comum a gente representar a parte que tem a variável sempre primeiro, tá? Então, eu vou trazer esse 40H para frente. Então, fica assim, o preço em função das horas vai ser 40 vezes o total de horas mais 150. Isso aqui é só, como se diz, convenções, tá? Esse primeiro modo aqui já estava correto e muitas vezes até aparecem itens, a parte variável, no final da função. Mas vamos seguir o protocolo aqui e deixar essa nossa representação aqui. Bacana? Então, ó, esse é o modo adequado de responder a esse item. Joinha? Espero que tenha dado para vocês compreenderem e eu espero que vocês tenham aceitado aí o meu desafio de fazer o item antes de eu fazer aqui o rascunho. Tá legal? Bem, o próximo item selecionado aqui é este, ó, que também tem a ver com funções algébricas, tá? Com expressões algébricas que determinam relações entre duas grandezas. O item diz assim, ó, o gráfico que descreve o custo de processamento logístico de uma firma é dado por uma linha reta baseada na função afim, que ele chamou aqui de C de x, ou seja, esse C vem de custo, tá legal? Então, essa é a nossa função do custo. C de x é igual a 5x mais 1.200. O que o valor 1.200, localizado no ponto onde a reta intercepta o eixo vertical y, indica na estrutura financeira contábil de uma firma? O que esse valor 1.200 aqui representa, certo? Então, mais uma vez, eu vou lhe desafiar. Pause o vídeo e tente descobrir o que significa esse 1.200 aqui, que está representado bem aqui, ó, certo? Nesse pontinho do eixo y, onde a reta da função intercepta o eixo y. Legal? Então, vamos lá? Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo e tentado responder sozinho. Vamos comentar um pouco? Lembra que no item anterior falei para vocês que o custo tem sempre duas partes. Aplicados aqui à nossa matemática financeira do curso de vocês, mais propriamente dito, eu diria o seguinte, que essa função ela é muito, 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 muito importante, que é chamada de função custo, porque ela tem sempre, assim, custo é igual a quem? O custo fixo, certo? Mais o custo variável. Legal? Sempre essa ideia. Dá para perceber claramente por aqui que essa parte que não tem variável aqui, como o próprio nome já indica, como ele não depende de mais ninguém, já é o custo fixo, certo? Então, ó, esse 1.200 representa o custo fixo, tá certo? Esse outro valorzinho aqui, essa parcela que a gente chama de 5x, ela representa aqui o custo variável, tá? Então, é sempre desse modo. Imagine assim, que nessa empresa aí, por exemplo, vamos imaginar que seja uma empresa de transporte. Ela cobra R$ 1.200 para transportar uma carga e cobra mais R$ 1 por quilômetro rodado, por exemplo. Ou melhor, cobra mais R$ 5 por quilômetros rodados. E o X seja a quantidade de quilômetros que o veículo lá, o caminhão, vai rodar. Legal? Então, é mais ou menos isso. Colocando isso aqui numa perspectiva de uma transportadora, por exemplo. Tá bom?
Espero que você tenha conseguido entender essa ideia e tenha conseguido observar. Lembre bem, esse ponto aqui, olha, esse ponto que a reta cruza o eixo Y, ele é conhecido como esse ponto aqui, ó, 0 e 1.200. O que significa isso? Quando aqui a minha variável, que nesse caso ali era o x, certo? Quando o meu x for zero, quer dizer, não tem nada de variação, o meu y vale 1.200, tá? Então, esse ponto, chamado de 0 e 1.200, é o ponto onde não há variação da grandeza x, que nesse caso promove também uma variação que a gente chama de custo variável. Bacana? Espero que você tenha entendido que esse 1.200 aí representa o custo fixo. Bom, o próximo tópico aqui, o tópico número 3, vai trazer um item bastante interessante. Vamos ler. Enquanto a gente lê, você pode, mais uma vez, tentar fazer aquela ideia de pausar o vídeo e tentar responder sozinho, tá legal? Um maquinário industrial foi adquirido por R$ 200.000. O contador calculou uma depreciação linear de R$ 20 por ano. Escreva a função afim do valor contábil, V de T, ou seja, o valor contábil em função do tempo, certo? E determine o valor do ativo, ou seja, o valor desse maquinário após 3 anos de uso. Ok? Então a gente fala assim, o ativo quer dizer é algo que está dentro do patrimônio de uma empresa. Tem algumas coisas que vale muito a pena saber ou lembrar. Essa ideia aqui, ó, linear. O que seria uma depreciação linear? Essa depreciação linear significa que a cada ano o preço ou o valor desse objeto que está sendo depreciado pelo tempo perde o mesmo valor. Nesse caso aqui, ele está dizendo que perde 20 mil por ano. Legal? Então, assim, porque nós temos depreciações que não são lineares e o gráfico dela é uma queda, certo? Quer dizer que ela começa a perder muito no início do tempo e logo em seguida ela vai perdendo um pouco menos. A depreciação linear, não, ela é uma linha reta, certo? Então, ela causa aqui um impacto bem menos, vamos dizer assim, perigoso ao longo dos primeiros anos, nesse caso, certo? E a depreciação é constante em todos os anos. Por exemplo, passou um ano aqui, ó, do ano 0 até o ano 1, passou um ano, ela perdeu 20 mil. Passou mais um ano, ela perdeu mais 20 mil. Tá vendo? Essa ideia de perder a mesma quantidade sempre é que produz essa descida aqui retinha. Tá bom? Então, fica ligado aí, quando a gente falar depreciação linear, é uma reta, tá? Ah, professor, mas o que tem isso a ver? O que isso vai implicar? Vai implicar bastante. Por quê? Porque a gente sabe que o gráfico de uma reta é produzido por uma função de primeiro grau. Legal? E é isso que vai dizer para nós aqui a importância dessa palavra linear. Só de dizer aqui linear já me garante que é uma função do primeiro grau. Bacana? Então, vamos achar essa função contábil, V de t. A função V em relação ao tempo vai ser igual a quê? Ora, a ideia de depreciação é queda de valores. Basta você pensar o seguinte, o valor desse maquinário começou com 200 mil, certo? Eu vou fazer aqui uma jogada estratégica que o colega usou aí na sala, que é de trocar um monte de zeros aqui pelo K, tá? Então, o valor desse maquinário começou com 200K. Só que a cada ano ele vai perder 20 mil. Então, perder é tirar desses 200 mil. Então, é menos, ó. Menos 20 mil. Por exemplo, no primeiro ano ele pede 20 mil, no segundo ano ele pede mais 20, no terceiro ano ele pede mais 20.
Então, quer dizer que a quantidade que vai ser retirada depende do tempo. Ou seja, o 20K vai ficar multiplicando quem? Vai ficar multiplicando o tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui 20K vezes T. Lembra que esse K aqui não é variável, tá? Esse aqui é só o símbolo de 1000, tá bom? Portanto, a função que a gente estava procurando era essa, ó. A função é 200.000 menos 20.000T, ok? E aí, o item pede ainda mais. Qual é o valor desse ativo após 3 anos de uso? Pronto, a empresa comprou esse material, esse maquinário para fazer o asfalto no Beco do Papagaio, trabalhou com ele aí 3 anos, e a cada ano ele perde 20.000. Depois de 3 anos de uso, por quanto essa empresa deve vender esse maquinário? Então, nesse caso, a gente está precisando calcular o valor desse maquinário no tempo 3. Então, ficaria assim, ó, o valor depois de 3 anos, tá vendo? Onde tem o T, a gente vai trocar pelo que o tempo representa, que no caso aqui é 3 anos. Vai ser de 200K ou 200.000 menos 20K vezes 3, que é o, tá vendo? Onde tem T de novo, eu coloco 3. Então, tecnicamente, é você pegar a variável e trocar. Onde tiver a variável, você vai colocar o valor que foi sugerido para a gente colocar. Fazendo, então, aí essa movimentação, a gente vai ter o quê? Ó? 20.000 vezes 3 dá 60.000. Então, isso aqui vai dar 60K, certo? Ou 60.000. E eu já tenho aqui o 200K. Tirando 60K, vai ficar o quê? Então, o valor do maquinário depois de 3 anos vai ser de 140K. Olha aí. Ou seja, 140.000. Simples a ideia, né? Não é tão difícil assim. Creio que para vocês que têm a mente bacana, novinha, dá para poder entender legal essa ideia da função afim, como é que ela, ou a função linear, como é que ela entra no âmbito contábil. Tá legal? Espero que tenha dado para vocês entenderem esse conceito, né, de depreciação linear. A gente inicia com um valor X e vai diminuindo esse valor ao longo do tempo, certo? Então, aqui é mais ou menos isso. Iniciamos com 200, tiramos 20 a cada ano. Legal? E é isso. Vamos ao próximo? Descobrir o que nos espera. Ok, vamos andar. Aqui está o nosso próximo item. Pare o vídeo, aceite o desafio, vai lá e tente responder ele sozinho. Depois você confere aqui para ver se foi no rumo. O tópico número 4 é de função quadrática e como esse tipo de função aparece no contexto contábil. Existe uma função chamada função lucro, certo? A função de lucro mensal obtida por uma microempresa comercializadora de insumos é modelada por essa função aqui, ó, L de X. Ou seja, L vem de lucro, né? E o X é uma variável que determina como esse lucro está sendo calculado. Aqui ele diz assim, em que X representa o número de lotes vendidos. Tá vendo? Então, eu tenho aqui uma microempresa que comercializa insumos vendidos em lotes, certo? E a gente quer representar o total de lotes pela letra X. Olha aí, ó. Encontre quais as quantidades de lotes comercializados anulam o lucro dessa microempresa. Ora, tem uma coisa muito poderosa aqui. Quer dizer, mesmo ela vendendo, pode ser que não tem lucro? Porque ele pergunta assim, encontre quais as quantidades de lotes comercializados anulam o lucro. Existe uma coisa no meio comercial que
é mais ou menos pensar assim: se vendeu, então tem lucro, não é? Tecnicamente, um pensamento meio raso seria isso. Se uma empresa vende alguma coisa, então se ela está vendendo, então está tendo lucro. Mas não é bem assim que acontece, tá? Em uma empresa, muitas são as variáveis e às vezes alguns valores ali, de acordo com a modelagem que é feita, anulam esse lucro. Mas o que é mais bacana a gente entender é que uma função do segundo grau, olha só, uma função do segundo grau, nesse formato aqui, olha, quando a variável, quando o coeficiente A é negativo, ele produz um gráfico com a concavidade da parábola voltada para baixo, tá? É isso que a gente pode discutir aqui nesse momento. Essa concavidade voltada para baixo me garante a existência de um ponto aqui em cima, na curva dessa parábola, que a gente chama ele de valor máximo, ok? É o máximo dessa função. Mas também eu tenho aqui, por exemplo, no eixo X, vamos colocar aqui no eixo horizontal, dois pontinhos que são importantes. Vou até colocar eles aqui de verde. Olha, esses dois pontinhos aqui que eu estou pintando de verde, onde a parábola intercepta o eixo horizontal, é de mais importante para nós. Por quê? Porque são esses pontos que, nesse caso aqui, interessam para o nosso item. Que ele fala assim, ó, encontre quais as quantidades de lotes que anulam o lucro. Anular o lucro quer dizer tornar o lucro zero. Se essa função aqui é a função do lucro, se eu trocar esse lucro aqui, ó, por zero, essa parte aqui que representa o lucro por zero, ela fica assim, olha, zero é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 27, ok? Isso aqui é justamente uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, a gente vai encontrar dois valores para ela, que a gente vai chamar de x1 e o outro a gente vai chamar de x2. A gente só precisa saber encontrar esses valores. Tá bacana? Esses valores é justamente esses pontinhos aqui, ó. Esses dois pontinhos que anulam o lucro. Observe que essa função aqui, olha, no eixo vertical fica o lucro. Legal? Em função do x, que seria aqui a quantidade de lotes vendidas. Tá bom? Então, quando vier falando assim, encontre os valores que anulam o lucro, ou encontre os valores que deixam o lucro iguais a zero, ou encontre os valores onde a empresa não tem lucro e nem prejuízo, entende? É mais ou menos isso. Beleza? Vamos então fazer o nosso cálculo. Ainda dá tempo de você pausar o vídeo e começar a tentar encontrar a resposta por si só. Tá bom? Já dei aqui algumas dicas. Vai aceitar o desafio? Eu espero que tenha aceitado. Vamos provocar aqui agora e encontrar essa solução para ver se ficou igual à sua. Bem, tem algumas maneiras de você calcular esse valor do x1 e do x2. A mais tradicional é usando a fórmula de Bhaskara. Eu não vou fugir muito dela agora no momento. Vou ficar com ela, que diz assim, que o x é calculado assim, menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c, tudo dividido por 2 vezes a, certo? Essa é a nossa função, nossa maneira básica, tá, de calcular. Então, substituindo cada coisa pelo seu valor. Aqui é menos, ó, do B, então vai ficar menos. Quem é o meu B aqui? 12, ó. Esse é o B. Então, menos 12, mais ou menos, raiz quadrada do B ao quadrado novamente. Então, vai ser 12 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A, que nesse caso, é o menos 1. Você não está vendo um aqui, mas ele existe, tá certo? Vezes o menos 1, vezes o C, que também é negativo, então vai ficar menos 27.
Pronto, ó. Dividido pelo dobro do A. Como o A é negativo, aqui é menos 1, então vai ficar 2 vezes o menos 1, certo? Olha lá, acompanha aqui. Dando uma melhorada aqui, vai ficar assim. X, ó, x vai ser igual a quem? Menos 12, não tem nada que fazer com ele. Continua menos 12. Mais ou menos. Resolvendo aqui debaixo da raiz. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Esse menos 1 vezes esse menos vezes aquele menos vai virar negativo, né? Porque menos vezes menos fica mais vezes menos fica menos. Então vai continuar sendo menos aqui. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 27. Quanto é que daria 4 vezes 27? Vamos fazer por decomposição. 4 vezes 20 dá 80. 4 vezes 7, 28. Então vai ficar 108. Então é 144 menos 108. Dividido por menos 2, que é o 2 vezes menos 1. Certinho? Estamos no caminho? Ótimo. Então vai ficar assim, ó. X vai ser igual a quem? Seguindo essa linha aqui, ó. Menos 12, mais ou menos, a raiz quadrada de quanto? Me faz uma ajuda aí, ó. 144 menos 108. Ó, fica assim, 14 menos 8 aqui vai dar 6, né? Vai dar um 6 aqui. E aqui ficou só 13, né? 13 menos 10 fica 3. Olha, já chegou no número bonito aqui. Dividido por menos 2. Essa raiz de 36 é 6. Então vai ficar aqui, ó, menos 12 mais ou menos 6 dividido para menos 2. Logo, o meu x1, que é a primeira raiz, vai usar esse sinal de mais aqui em cima, tá bom? Então vai ficar menos 12 mais 6 é menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. 3 positivo, ok? Agora, o outro é menos 12 menos 6. Então, isso aqui vai dar menos 18, certo? Menos 18 dividido por menos 2 vai dar 9. Ou seja, os valores que anulam o lucro dessa empresa será o seguinte: se eles venderem 3 lotes, eles não têm lucro, e se eles venderem 9 lotes, também não tem lucro, certo? Essa é a ideia. Ó, vendendo 3 lotes, o lucro é 0. Vendendo 9 lotes, o lucro é 0. Tudo isso é porque foi modelado ali pela função de segundo grau, tá bom? E aí, você acertou? Conseguiu fazer esse raciocínio? Se não, já sabe agora que quando vierem itens com esse tipo de pergunta, vocês já sabem o que fazer. Bacana? Ótimo, maravilha. Vamos continuar então, porque nós estamos indo agora para o nosso tema número 5. E o que que esse tema número 5 está nos trazendo? Vamos ver? Pausa o vídeo aí. Tenta resolver isso daqui, certo? Diz assim, olha, em estudos econômicos, a elasticidade indica que duas grandezas financeiras, x e y, comportam-se de forma inversamente proporcional. Olha a informação chegando. Elas se comportam de modo inversamente proporcional. O que significa isso aqui? Em palavras bem básicas, significa dizer que quando uma das grandezas cresce, a outra decresce, certo? Quando uma aumenta, a outra diminui. Mas não é somente isso. Essa é só a ideia inicial. Mas, na verdade, essas grandezas relacionadas inversamente uma com a outra, elas possuem uma característica bem bacana. Só para vocês terem uma ideia e relembrar daqui, vamos fazer o seguinte. Vamos montar uma pequena tabelinha aqui, bem ligeirinho, com grandezas chamadas de x
e y, certo? Só para vocês terem uma ideia do poder que é esse conceito de relação inversa. Vamos montar aqui apenas quatro linhas. Por exemplo, uma grandeza vale 120. Ó, uma grandeza vale 120. Quando o x vale 120, o y vale 2, por exemplo. Ó, o y vale 2. Seria o mesmo que dizer assim, ó, duas unidades da grandeza y vale 120 unidades da grandeza x. Se eu reduzir essa grandeza x pela metade, ou seja, se eu dividir ela ao meio, eu passar ela para variar aqui assim, 60 agora, ó, e essa grandeza x aqui passar para 4, ó. Se 2y custa 120, por exemplo, certo? Nem que custe 120. Por exemplo, se enquanto a grandeza x vale 2, a grandeza y vale 120, elas são inversas. Se eu dobrar a grandeza y, passar para 4, eu tenho que dividir a grandeza x pelo o valor que foi multiplicado a grandeza y. Mais ou menos essa ideia aqui, olha. Eu peguei o 2 da grandeza y e multipliquei por 2, certo? Passou de 2 aqui para 4. Para que haja a constância e mantenha a ideia de inversamente proporcional, eu tenho que fazer uma operaçãozinha aqui com a grandeza x que mantenha essa constante de proporcionalidade, que seria a mesma coisa que dividir por 2. Olha. Enquanto uma delas multiplica por 2, a outra tem que dividir por 2. Ah, professor, mas por que que isso é necessário? É porque nas grandezas inversas, se você multiplicar as duas grandezas, tem que dar um valor constante, certo? K. Observe como é interessante isso aqui. Olha. Se eu multiplicar a primeira linha, uma pela outra, 120 vezes 2, dá 240. Se eu multiplicar a segunda linha, 60 vezes 4, também dá 240, tá vendo? Então, essa é a ideia chamada de constante de proporcionalidade. Essa constante aqui tem que aparecer sempre nas linhas das grandezas inversamente proporcional. Então, vamos verificar mais uma vez. Se eu multiplicar essa grandeza aqui, ou melhor, se eu dividir essa grandeza x por 3 agora, ó, se eu pegar o 60 e dividir para 3, ela vai virar 60 dividido para 3, vai virar 20, certo? O que eu tenho que fazer com esse 4 aqui agora para manter a mesma constante K? Se eu dividir uma das grandezas por 3, e elas são inversas, a outra eu tenho que multiplicar por 3, tá? Então, 4 vezes 3 dá 12. E olha como é verdade. Se você multiplicar 20 por 12, vai dar exatamente também quem? 240. Legal? Então, essa é a característica bonita das grandezas inversamente proporcionais. Quando você multiplica elas no mesmo parâmetro, na mesma linha, elas mantêm essa constante de proporcionalidade. Então, quando uma delas divide por um determinado valor, a outra tem que multiplicar pelo mesmo valor. Bacana? Essa é a ideia aqui com grandezas inversamente proporcional. Então, agora vamos para a pergunta, né, do item. Vamos apagar isso aqui, despoluir e fazer aqui a nossa perguntinha. E eu espero que você tenha tentado resolver sozinho e que tenha descoberto o segredo das grandezas inversamente proporcionais. Legal? Vamos ler novamente? Se o mercado for impactado e a grandeza y for reduzida para terça parte do seu valor, o que acontecerá com a grandeza x? Olha, ele está dizendo que a grandeza y
foi impactada pelo mercado e ela foi agora reduzida para 1/3 do seu valor. Ou seja, a grandeza y foi dividida por 3. Pergunto a você, se a grandeza y e a grandeza x se relacionam de modo inverso, o que tem que acontecer com a grandeza x agora para manter a mesma constante de proporcionalidade? Aí você vai dizer o seguinte, olha, a grandeza x vai acontecer o inverso. Se a grandeza y foi dividido por 3, a grandeza x vai ser multiplicado por 3, certo? Vezes o 3. Deixa eu trocar esse x aqui para não ficar confundindo com o vezes ali. Deixar um x redondinho assim. Aí. Legal? Então, quando uma multiplica, a outra divide. Então, aqui ficaria 3x. Tá? Porque aí, quando eu multiplicar o 3x vezes y sobre 3, volta a ser x vezes y. Bacana? Então, é essa a ideia. Acertou? Eu espero que tenha acertado. Tá bom? E agora vem aplicações mais interessantes. Até agora a gente estava só fazendo análises ali das nossas, dos nossos tópicos, tá bom? E fazer análise, fazer revisão de tópicos é bom respondendo itens. Vamos ler o item número 6. No setor de controladoria, 4 analistas sêniores efetuam a conciliação completa de 24 contas internacionais em 6 dias úteis. Caso a gerência decida incorporar mais 2 analistas com idêntica produtividade ao time, totalizando agora 6 profissionais, em quantos dias o mesmo volume de conciliação estará pronto? Tá vendo? Agora são muitos números para poder pensar. Vale muito a pena a gente fazer aquela organizaçãozinha que eu trabalhei com vocês na sala de aula, tá bom? Trabalhar aí a sua organização visual. Vamos ver que grandezas nós temos? A grandeza são analistas, contas, né? Ó, contas e dias. Então, vou colocar aqui, ó. Analista, vou chamar de A, contas, vou chamar de C, e dias, vou chamar de D. A primeira linha é sempre a informação, tá bom? Ela está dizendo o quê? Que 4 analistas, vou colocar agora aqui de vermelho, 4 analistas conciliam 24 contas completas em 6 dias úteis. Vai chegar mais analistas, agora vai virar 6 analistas. Então, 6 analistas fazem a mesma conciliação das 24 contas, porque ele fala assim, ó, fazer o mesmo volume de conciliação, tá vendo? Então, se é o mesmo volume de conciliação, significa que são as 24 contas aqui, ó. Tá? Em quantos dias ela vai fazer essa conciliação? E aí vem o X aqui da questão. Bom, a ideia agora é que a gente consiga fazer aqui uma análise das nossas grandezas que não tem variáveis com essa que tem variável. Por um fato bem interessante, nesse caso aqui, essa grandeza aqui, ó, que não está variando, a gente pode até esquecer ela do processo, porque ela não está nem aumentando e nem diminuindo, então ela não está influenciando em nada. A gente pode apenas fazer o quê? Fazer a análise dessas duas, ó, para ver se elas são diretas ou inversas. É o mesmo que dizer assim, 4 analistas fazem um serviço em 6 dias. Se chegou mais 2 analistas e passou agora a ser 6 trabalhando, vai fazer o serviço em mais dias ou menos dias? Dá para perceber que se chegou mais gente para trabalhar, para fazer o mesmo serviço que eram as 24 contas, isso vai diminuir o total de dias, né? Então, quer dizer que aumentou o total de analistas, vai diminuir o total de dias. Então, essas duas grandezas, elas são inversas. E uma das duas tem que rodar, tá bom? Então, agora a gente pode fazer aquele processo que eu falei para vocês. Vocês vão manter aqui, por exemplo,
primeira e vai multiplicar as outras. Então, seria 24 sobre 24 vezes... Agora, o que era 4 sobre 6 vai virar 6 sobre 4. Certo? Olha aí. Por que eu falei que quando era constante aqui não ia influenciar em muita coisa? Porque quando vem para cá para o cálculo, ó, fica 24 dividido para 24 é 1. Aí 1 vezes 6 quartos continua sendo os 6 quartos. Pronto, olha que legal isso aqui, ó. Por essa visão aqui do meu cálculo, eu já consigo descobrir que o meu x vale quanto? Vale 4. Está dizendo que um lado é igual ao outro. Se o numerador já são iguais, os denominadores também precisam ser iguais. Ou seja, o valor do x que eu estou procurando é 4. Na verdade, 4 dias, né? Quem está procurando aqui quantos dias? Eles vão baixar os dias para 4. Eles gastavam 6 dias, agora se chegou mais 2 pessoas para trabalhar, vai gastar 4 dias. Bacana? Então é nesse sentido que vale muito a pena a gente poder trabalhar com a ideia de funções, de grandezas inversamente proporcionais. Espero que você tenha acertado essa também. Mudando de tópico agora e avançando para um tópico bem bacana, que são as funções exponenciais. Aqui eu tenho, por exemplo, uma ideia de que o salário médio dos sócios de um escritório de contabilidade foi modelado de acordo com a função exponencial que está aí na sua frente. Ó. Essa função aqui, ó, salário em função do x é igual a 4 elevado a x menos 1, onde x representa a quantidade de clientes atendidos mensalmente. Veja, isso é um pouco lógico, né? Quanto mais você atende, mais dinheiro você vai ter. De acordo com essa modelagem aqui, a pergunta é: quantos clientes devem ser atendidos por mês para que o salário médio seja de R$ 2.048? Lógico que aqui eu te coloquei um valorzinho bem simbólico, que você não vai ganhar só R$ 2.048. Que seja R$ 2.480.000, né? Por que não? Brincadeiras à parte, mas vamos aqui verificar como se faz isso. Ora, você está dizendo que a nossa função, o S de x, é o salário, e aqui eu estou dizendo que quero que o salário seja de 2.048, então quer dizer que esse valor vem para cá, ó, vai substituir aqui. Ó. Bacana? Então fica assim, olha, 2.048 é igual a 4 elevado a x menos 1. Em equações que a variável está no expoente, significa dizer que a gente precisa tentar igualar essas bases, tá bom? O 2048 é um número par, não é? Se é um número par, a gente pode começar decompondo ele por 2, porque a gente vai tentar encontrar aí uma base bacana para ele. Vamos fazer aqui do ladinho, ó. 2048, vamos fazer uma travessa aqui, dividido por 2, vai ser a metade, então é 1024. É par ainda, divide por 2, vai ser a metade, 512. Ainda continua sendo par, vai ser a metade do 512, 256. Enquanto for par, vamos dividindo por 2. Metade de 256 é 128. Metade de 128, 64. Agora ficou fácil, né? Metade do 64, 32. Metade do 32 é 16. Metade do 16 é 8. Metade do 8 é 4. Metade do 4 é 2. Metade do 2 é 1. Vixe, Maria, quase não coube aqui, né? Na verdade, não coube. Vamos levantar um pouquinho. Quando chegamos no 1 aqui, significa que nossa decomposição terminou.
Quantos 2 eu tenho aqui? Quantos fatores 2? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Então, 2048 é 2 elevado a 11. Mas a base aqui é um 4. Opa, então nesse caso eu vou decompor o 4 para a base 2, que seria só pegar daqui para baixo, né? Seria 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado ao quadrado elevado a x menos 1. Pronto. Observe que eu decompus só o 4 e coloquei ele aqui entre os parênteses para ver como é que ele vai reagir com aquele expoente. O que eu tenho aqui agora é uma potência de expoente 2 com outro expoente x menos 1. A gente reviu em aula que quando tem uma potência elevada a outro expoente, a gente multiplica os expoentes, certo? Então, a gente vai multiplicar isso aqui. Então, vai ser 2 elevado a 11 igual a 2 elevado a quanto? 2 vezes 2, 2 vezes x é 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Viram aí a ideia? Ora, a partir daqui vocês podem já partir para o visual, tá bom? O que eu digo que é visual? Uma resolução visual é você deixar um lado o mais parecido possível com o outro para que você consiga enxergar a resposta, ou seja, o valor do x, ali dentro da expressão. Tá? Então, eu gosto sempre de fazer isso, essa identidade visual. As bases já estão iguais, então eu vou continuar deixando elas iguais aqui. Do lado direito, o expoente é 2x menos 2. Eu vou tentar fazer aparecer aqui agora, escrever esse 11, olha só, para que esse 11 fique o mais igual possível com esse expoente todo aqui. Nesse caso, eu vou fazer aparecer esse 2 aqui. Bom, se eu colocasse um 2 aqui, o que sobra? Era 11. Se eu tirei 2, aqui sobraria quanto? Sobraria 9, né? 9 não, perdão. Deixa eu refazer aqui. Alguma coisa menos 2 tinha que dar 11. O que menos 2 dá 11? No caso, seria aqui o 13, né? 13 menos 2 dá 11. Veja que já apareceu aqui o menos 2. Agora você pensa, esse 2x aqui é a mesma coisa que esse 13. Então, quer dizer que o 13 é o dobro do x. Então, como é que você poderia escrever esse 13 aqui como sendo o dobro de um número qualquer? É só dividir o 13 ao meio, certo? Então, ficaria assim, olha, 2 elevado a 2 vezes o 6,5, que dá 13, né? Menos 2, igual a 2 elevado a 2x menos 2. O que você tem aqui, olha? Vamos grifar o que já está igual. A base já está igual, então está o que aqui? Beleza. Esse menos 2 já está igual, está aqui, beleza. Esse 2 aqui, olha que é o fator, já está igual aqui com esse aqui, beleza. O que falta só? Só falta dizer que esse meu x é igual a 6,5. Era a única coisa que estava faltando para ser igual, era isso. Ou seja, o valor do x é 6,5. Tá? Esse é um dos meus jeitos favoritos de responder. O outro jeito seria desse momento aqui, ó, dessa linha, você já pensar o seguinte, ó, se você está dizendo que o lado esquerdo é igual ao lado direito, e as bases já estão iguais, então os expoentes também têm que ser iguais. E aí ficaria aqui, 11 igual a 2x menos 2. Tá? Aí você vai fazer aquele processo de resolver e achar o valor do x. O menos 2 vai passar para o lado de cá, positivo. Então, 11 mais 2 fica 13. 13 igual a 2x. Esse 2 agora vai dividir aqui. Então, fica x igual a 13 dividido por 2, que dá 6,5. Legal? Pronto. Então, é como se alguém tivesse que atender 6 clientes e meio. Mas a gente sabe que clientes não têm metades, certo? Então, já que clientes não têm clientes de metade em metade, a gente vai entender o quê? Que para ele conseguir
é um salário de 2.048 no mínimo, nesse caso, né? Ele vai ter que atender, vamos colocar aqui, vai ter que atender quantos clientes? No mínimo, 7, certo? Se pudesse dividir um no meio, se ele atendesse 6,5, já conseguiria o salário que estava desejando. Mas não tem meio cliente, então ele vai ter que atender 7 clientes. Bacana? Espero que tenha acertado essa também. Enfim, meu povo, tá vendo como a ideia é tranquila? Não tem muita complicação. O próximo tópico é de valor máximo ou valor mínimo. E aqui nós temos o seguinte, que o custo operacional total de uma empresa de logística é modelado matematicamente por essa função de segundo grau. Olha que delícia de novo, a função de segundo grau. 3x ao quadrado menos 180x mais 5.000, onde x representa a tonelagem de insumos transportado por dia. Ele quer que você calcule a tonelagem exata que minimiza o custo diário. Olha que palavrinha chave aqui, olha, minimizar. Se essa função é a função do custo, vou colocar ela aqui, ó, custo em função do x, onde o x é o total de toneladas transportadas por dia. Legal? Ela é 3x ao quadrado menos 180x mais 5.000. Veja que os números não são pequenos. Só para vocês perceberem que a matemática ela pode englobar números pequenos, números grandes, sem problema. Beleza? Então, vamos relembrar aquela ideia do outro item que nós tivemos. Essa função aqui, olha, o coeficiente A é positivo. Portanto, o gráfico dela vai ser isso, olha. Vai ser uma linha, uma curva chamada de parábola, e que ela tem a concavidade voltada para baixo, logo sugere que aqui, em algum lugar aqui, no ponto mais baixinho, existe um pontinho que ele vai ser chamado de valor mínimo, tá? Então, esse ponto aqui, deixa eu colocar aqui um plano cartesiano aqui para nos dar uma ideia. Nesse ponto do vértice, vai encontrar um valor aqui, um valor x, que vai produzir esse valor mínimo, certo? E esse valor mínimo, ele pode ser descoberto quando você souber o valor desse x aqui. Como é que você vai saber como encontrar o valor que minimiza o custo? Vamos lembrar o seguinte, o vértice de uma função do segundo grau, ele é dado por isso aqui, essa expressão, menos b dividido por 2a, e o outro é menos delta dividido por 4a. Muitas vezes, se você não gosta de trabalhar com delta, ao descobrir o valor que torna a função, o valor que encontra o vértice, a gente pode substituir ele aqui na função e fica até mais elegante do que trabalhar com delta, tá bom? Então, sabendo aqui o quê? Que o B é menos 180 e o A vale 3, vamos encontrar o valor do x do vértice, tá bom? Então, fica assim, olha, o x do vértice é menos B dividido por 2A, fazendo a substituição do B, que é 180 negativo, então vai ficar aqui 180 negativo, dividido por o dobro de A. O A é 3. Então, o dobro de 3. Operacionando isso daqui, o oposto de menos 180 é 180, dividido pelo dobro de 3, que é 6. Isso vai dar quanto? 180 dividido em 6 partes iguais, vai dar 6 partes de 30. Não é isso? Olha. Então, o x do vértice vale 30. Então, é isso. Esse é o valor que minimiza o custo, tá? Então, fala assim, não, essa transportadora precisa transportar 30 toneladas
diário, né? Para que os custos sejam mínimos. Transportou 30 toneladas, está no lucro, está na benção, tá bom? Essa é a ideia. E aonde é que a gente descobre esses valores que minimizam ou maximizam o que se está trabalhando? É aqui no x do vértice, tá? Que é menos b dividido por 2a. Combinado? Acho que você deve ter acertado essa, né? Vai dar certo. Agora, o item B fala assim: qual é o valor mínimo em reais desse custo operacional? Ou seja, se ele transportar 30 toneladas, qual é o valor mínimo pago para esse transporte? Aí vocês vêm aqui na função, já que a função é custo em relação ao x, então no lugar do x eu vou colocar o 30, certo? Então, de acordo com a função que está ali em cima, que é 3x, ó, 3x ao quadrado menos 180x mais 5.000. Então, fica 3. Vou escrever ela todinha aqui. 3x ao quadrado menos 180x mais 5.000. Fazendo umas pequenas continhas, vai ficar 3 vezes 30 ao quadrado. Estou trocando o x pelo 30, que é o total que minimiza o custo, tá bom? Menos 180 vezes 30 mais 5.000. Vamos fazer uma continha bem básica. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, dá 900. 3 vezes 900, 3 vezes 9 é 27. Então dá 270, ou melhor, 2.700. Certo? 3 vezes 900. Menos, agora vamos juntar esse produto. 3 vezes 180. Vou pegar só o 3 vezes 18. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 8, 24, então dá 54. Com dois zeros aqui, ó. 54 com mais dois zeros. Mais os 5.000. Vamos finalizar esse negócio? Positivo com positivo. 5.000 mais 2.700 dá 7.700. 7.700 menos os 5.400. O que eu vou ter aqui? O custo para transportar 30 toneladas vai ser 7.000, tirei 5.000, ficou 2.000. De 700, tirei 400, ficou 300. Então, vai ficar R$ 2.300. Olha que delícia. Legal? Então, é isso. Tá bom? Valor mínimo, valor máximo se faz nesse modo. Encontra o x do vértice. Encontrou o x do vértice, volta na função. No lugar do x, você coloca o x do vértice, que o valor que você vai encontrar é também chamado de valor mínimo, nesse caso, ou valor máximo, que também é chamado de quê? De y do vértice. Legal? Ótimo. Acertou, não foi? Eu espero que sim. Beleza, então aqui revisamos a função do segundo grau. Faltam apenas dois tópicos para nós podermos completar nossa revisão, tá joia? E aqui eu tenho a seguinte ideia. O investidor aplicou um capital inicial de 5.000, olha só, 5.000 sobrando para poder aplicar, que legal. Aplicou um capital inicial de 5.000 em um fundo corporativo sob o regime de juro composto, a uma taxa de 20% ao ano. Sabendo que o montante acumulado ao final do resgate foi de 8.640, use a fórmula do juro, que está aqui, para deduzir o tempo em anos dessa aplicação. Tá? Fala em anos porque aqui é taxa ao ano, tá bom? Taxa ao ano. Então tá, a nossa fórmula está aqui, já vimos que ela é exponencial, né? Porque tem o t lá no expoente, e é justamente o que a gente quer procurar, né? Deduzir o tempo. É só substituir as informações aqui. Montante é igual C vezes 1 mais I elevado ao tempo. Qual é o montante que eu desejo ter?
8.640, está aqui. Então, vai ser 8.640. Que é o capital que eu tenho? 5.000, olha que legal. 5.000. 5.000 vezes 1 mais I. Como a taxa aqui é de 20%, 20% é a mesma coisa que 0,2. Legal? Então, vai ficar aqui 1 mais 0,2 elevado ao t, que é o tempo. Bom, esses valores aqui, esse fator 5.000, pode vir para o lado esquerdo dividindo, porque ele está multiplicando a parte que tem a variável, tá vendo? Ele é só um fator. Então, vai ficar 8.640 dividido por 5.000 é igual a 1 mais 0,2 dá 1,2 elevado ao tempo. Se você for dividir 8.640 para 5.000, vai encontrar quanto? Vamos ver aqui. 8.640 dividido para 5.000 vai dar 1.728. Vamos trazer aqui para cima, ó. 1.728. Tá errada essa divisão aqui, deixa eu confirmar aqui. 1,728, tio. É vírgula, que mil. É igual a 1,2 elevado a t. Pronto. Nesse caso aqui, olha o que vai acontecer. Eu jamais vou conseguir igualar essa base aqui, 1,2, com essa daqui, 1,728. A gente vai precisar usar a ideia de logaritmos, tá bom? Sempre que vocês não conseguirem igualar as bases aqui para encontrar o valor do t, vocês vão usar logaritmos, tá bom? Então, fica assim, olha, o logaritmo de 1,728 é igual ao logaritmo de 1,2, 1,2 elevado ao t. Vamos aplicar uma propriedade dos logaritmos, que é trazer o expoente aqui, ó, para a base. Então, fica assim, logaritmo de 1,728 é igual a t vezes o logaritmo de 1,2. Certo? Viu? A gente usa aquela propriedadezinha de trazer o logaritmo aqui para a multiplicação da base. Esse logaritmo de 1,2 vai vir para o outro lado dividindo. Tá? Aqui agora é só cálculo básico. Então, fica o logaritmo de 1,728 dividido pelo logaritmo de 1,2 é igual ao nosso tempo. Legal? Então, aqui, como você já sabe, para calcular o tempo numa expressão de equação exponencial, a gente precisa mesmo fazer o quê? Usar a ideia dos logaritmos e as propriedades. Tá bom? Pronto. Aí, a partir daqui, é a sua calculadorinha lhe ajudando. Como é que ficaria isso? Você vai lá na calculadora e pede o logaritmo decimal de 1,728. Vamos lá? Vou usar minha calculadora aqui do computador. Vou achar o logaritmo aqui, ó. Logaritmo 1,728. Aí eu vou pedir o logaritmo aqui, ó. Dá 0,2375. 0,2375 dividido pelo logaritmo de 1,2. Vamos ver aqui. 1,2, logaritmo decimal, 0,0791. 0,0791. Isso vai ser o nosso tempo. Dividindo uma coisa pela outra, então vamos ter aqui 0,2375 dividido por 0,0791.
0,791. Vamos ver o que vai dar. Tcharam! Ó, 3,000. Tá vendo? 3,00 é 3, ou seja, o tempo vai ser de 3 anos. Legal? Olha que delícia é isso. Bonito, não é? Espero que você tenha pausado o vídeo e tenha conseguido fazer sozinho. É um cálculo bem ajeitado, bem bacana. Dá para vocês fazerem, dá para vocês conseguirem chegar lá. Combinado? Treine tudo que for preciso. E a última, nesse caso aqui, olha, é bem parecido, só que aí eu já dei aqui alguns comandos, né? É o mesma ideia ali. Uma empresa investe 30 mil em títulos públicos que oferecem juro composto de 5% ao ano. Quanto tempo é necessário para que esse investimento dobre de valor, atingindo 60 mil? Esse caso aqui é um pouquinho mais tranquilo, mas a ideia é a seguinte: montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais I elevado ao tempo. O montante é 60 mil, é onde a gente quer chegar, quer dobrar, né? Então fica aqui, 60 mil. Capital inicial, 30 mil. Então tá aqui, 30 mil. A taxa é de 5%, então isso aqui vai ficar 1,05, certo? Quando a gente somar tudo, o 1 mais o I. Lembrando que o I é 0,05, certo? O que é legal é isso aqui, ó. Se eu passar esse 30 mil aqui para lá dividindo, vai ficar 60 mil dividido para 30 mil, que dá 2, ó. Então fica 2 é igual a 1,05 elevado a t. Tá vendo? Aplicando os logaritmos dos dois lados, eu vou ter logaritmo de 2 do lado esquerdo e logaritmo de 1,05 elevado a t do lado direito. Pela propriedade dos logaritmos, traz o t aqui para a base, multiplicando. Então, vai ficar assim, t vezes o logaritmo de 1,05 e do lado de cá vou ter logaritmo de 2. E agora o logaritmo de 1,05 vai dividindo do outro lado. Legal? Então, meu t vai ser o logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 1,05. Olha que bacana. Quem é o logaritmo de 2? 0,30. 0,30. Quem é o logaritmo de 1,05? É 0,02. 0,02. Logo, o total de tempo vai ser quanto? Pensa assim, ó. 30 centésimos dividido para 2 centésimos dá quanto? Quantos grupos de 2 centésimos a gente consegue fazer dentro de 30 centésimos? Seria o mesmo que dividir 30 para 2, tá bom? Que dá 15. Portanto, 15 anos. Olha que bonito isso. Bom, e assim, pessoal, a gente finaliza a nossa revisão temática, tá? Eu digo temática porque eu fui trazendo um item aqui de cada um dos tópicos que pode aparecer na avaliação de vocês. Tá legal? Eu não estou presente aí com vocês hoje, ou amanhã, no caso. Não estarei presente aí com vocês na quinta-feira, mas estou deixando gravadinha aqui a nossa revisão, que é bem melhor, na verdade, do que uma aula presencial, porque vocês vão poder rever quantas vezes for preciso, tá bem? E não fiquem só por aqui, tá? Brinquem aí com a IA, peça ela para gerar atividade para vocês irem resolvendo, para vocês irem aí aprendendo. Eu sei que vocês sabem fazer isso muito mais do que eu, que já sou velho e gagá. Estou quase partindo desse mundo, né? Mas essa é a ideia, tá? Deus os abençoe, os livre, os guarde. E eu espero que no dia da avaliação eu encontre vocês todos animados e satisfeitos porque aprenderam a matemática aplicada aí no ramo que vocês estão desejando trabalhar. Combinado? Valeu, meu povo. Um grande abraço.